Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu achei até que mais pessoas sabiam. Mas o Arqueiro Verde é um herói comunista? Recentemente eu fiz uma postagem nas redes sociais, umas imagens daquele discurso do Arqueiro em que ele fala para a Liga da Justiça que ele é um esquerdista. Então você quer que o governo tenha um monte de armas meta-humanas para deixar a gente em xeque? Não, eu não sei. Quero. Eu sou um esquerdista. O governo deve fazer pelo povo o que o povo não pode fazer por si mesmo. As pessoas não podem se proteger de gente como nós. E eu vi muita gente compartilhando sem saber que o personagem era esquerdista, e muita gente gostando, muita gente não gostando, obviamente, né? Porque as pessoas acham que comunismo é coisa tipo nazismo, porque as pessoas são burras. Mas eu fiquei surpreso que muita gente não conhecia esse lado do personagem. E daí eu lembrei que ninguém lê quadrinho. E eu lembrei que essa margem ínfima de pessoas que leem quadrinho não entendem o que leem. Então faz sentido. Mas aí eu vim tirar essa dúvida das pessoas perguntando, ele realmente é comunista? E acho que o próprio discurso do Arqueiro Verde responde, ele se diz um esquerdista. O que não quer dizer que ele seja comunista, o que de fato ele não é. Mas por que as pessoas acham, que conhecem esse lado, acham que ele é comunista? Isso começa lá na década de 70. E é importante trazer isso aqui porque o personagem, o Arqueiro Verde, ele surge em 1941, ele completou 80 anos no ano passado. E se você quiser saber um pouco mais da história dele, que eu também não vou me aprofundar muito, que não é o tema do vídeo, escuta o podcast do Fala Animal, que eu faço parte, sobre os 80 anos do Arqueiro Verde. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí você pode conferir um programa aí com quase 2 horas a gente falando toda a trajetória do Arqueiro Verde. Só que o grande problema é que ele sempre foi um personagem terciário da DC Comics, né? Ele não era um personagem importante, ele sobreviveu durante muitos anos porque o editor da DC foi o cara que criou ele, então ele forçava o personagem a ter uma revista própria pra não deixar ele sair de linha. Então, como eu tô falando, na década de 70, a gente tá falando de coisa de, cara, 30 anos depois que o personagem foi ser criado, ele começou a ganhar características. Porque até então ele era um Batman genérico. É um cara rico que tem seus apetrechos e combate o crime. A partir da década de 70, ele começa a ganhar esse viés de esquerda, porque o que acontece? Você junta o título do Arqueiro Verde com o Lanterna Verde e faz com que o Lanterna Verde, que era o Hal Jordan, que é um babaca, conheça as mazelas americanas. E quem traz ele para essa realidade é o Arqueiro. Então ele traz a realidade dos pobres que são expulsos por conta de aluguéis abusivos e que tem muita gente ganhando dinheiro com pessoas morando na rua, cidades completamente tomadas pelo racismo, cidades que são apagadas por conta de uma empresa grande que vem e obriga as pessoas a trabalhar para ela a preços merda e mal tem dinheiro para se alimentar. Então o que ele faz é trazer um olho para essas mazelas da sociedade. E é importante dizer que isso não fez sucesso na época. Isso foi virar cult, tipo, 10 anos depois, 15 anos depois, as pessoas pegaram esse material para reler e falaram, pô, isso aqui é muito bom. Porque você imagina, você pega 2 heróis de gibi e você coloca eles para lutar contra a pobreza, desigualdade social. Porra, a galera quer ver soquinho, quer ver herói colorido, quer ver super vilão, e isso é justamente o contrário. Mas essa fase ela é tão boa e tão benquista pelos próprios autores de quadrinho, que essa virou a grande personalidade do Arqueiro. Ele saiu de um personagem que era cópia do Batman, o Batman verde, que nem ele é em Arrow, para ser um personagem que ganhou uma camada muito mais, né? A camada da discussão política agrega muito ao Arqueiro Verde. E ele se torna um personagem esquerdista, como eu disse, né? As pessoas acham, por que ele não é comunista? Porque o que o Arqueiro quer é melhoria social. Como um social-democrata, como partidos mais à esquerda, como o PT, por exemplo, sabe? Ele não é um comunista. Ele é um milionário de esquerda. E a galera fala, porra, mas ele é milionário e é de esquerda. Gente, ele é esquerdista, ele não é franciscano. Ele não fez voto de pobreza, sabe? Quem falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus foi Jesus. Não foi Karl Marx. A galera confunde um pouco isso, né? Justamente porque a ideia do comunismo é de você tomar os meios de produção, porque se o proletariado tudo produz, a ele tudo pertence. Então a ideia é você distribuir a riqueza igualmente e não concentrar ela na mão de bilionários que nem o Jeff Bezos ou Elon Musk. O que o Arqueiro propõe simplesmente é mais igualdade social. E as pessoas compram um discurso de comunista porque isso parece radical, principalmente para a realidade americana. Os Estados Unidos é um país muito mais à direita politicamente do que o Brasil. O Brasil a gente tem partidos comunistas, né, que se intitulam comunistas. Os Estados Unidos nem isso tem direito. Tem 2 partidos e os libertários, que são os dodói, e a galera acha que os democratas são de esquerda. Para os Estados Unidos eles são. Os democratas no Brasil seriam um PSDB da vida, aquela centro-direita safadíssima. Então acho que as pessoas confundem isso. Para os Estados Unidos, as melhorias sociais que o Arqueiro Verde propõe
são extremas. E aqui no Brasil são coisas que acontecem, cara. O SUS é uma parada que nos Estados Unidos é impensável e é tomada como comunista. E isso é uma pauta muito forte da esquerda nos Estados Unidos, de tipo, você ter uma saúde gratuita, ou pelo menos menos cara, né, nos mais moderados. E o Arqueiro Verde defende isso e ele é tomado como comunista. Sabe, uma coisa que é terça-feira, cara. Você tá se sentindo mal, você vai numa UPA, você é atendido, você não paga absolutamente nada, e se vier dizer que paga por imposto, você não entende nada de taxação ou você só é burro mesmo. Mas o que eu quero dizer é, isso é parte da personalidade dele, mas mesmo assim não é muito explorado, porque inevitavelmente ele cai sendo um gibi de super-herói. Como eu falei, quando isso foi levado mais a sério, não fez sucesso. Ah, é um sucesso hoje. Mas mesmo que tentassem escrever dessa maneira hoje em dia, não faria sucesso, porque as pessoas ainda querem ver a aventura do super-herói. Às vezes você pontua isso de uma maneira muito legal, que tipo, ele já foi prefeito de Star City, né, que era a cidade em que ele morava, e faz todo sentido. Se você é mais à esquerda e você acredita que o governo deve prover para os seus cidadãos, você fazer parte disso, dessa estrutura de governo para poder melhorar a vida das pessoas, faz todo sentido. O problema cai sempre naquela, é um gibi de super-herói. A existência de super-herói, de vigilantismo, é totalmente a falência do Estado. É o Estado não conseguindo colocar segurança pública, não conseguindo proteger seus cidadãos, e as pessoas têm que tomar a justiça com a própria mão, numa forma de super-herói, de vigilante. Isso é a total falência do Estado. Só que como é gibi de super-herói, isso nunca vai ser abordado, essa contradição, de maneira profunda. Então o Arqueiro Verde ele vai ficar nesse limbo. Ele é esquerdista, mas tem certas contradições com a própria existência dele, e o fato dele querer ser mais à esquerda e tudo mais, de querer ajudar o povo, né? Ele é o milionário que mais perdeu dinheiro no DC, já ficou pobre, ficou rico mais 5 vezes durante toda a história dele. Eu acho que isso também contribui para ele ter uma visão muito mais social. Ele é um cara, hoje, que eu gosto de ver que eles mantêm isso dele ser engajado com projetos sociais, dele se envolver em política para tentar eleger pessoas, prefeitos, vereadores, que tentem ajudar mais a população pobre. Então dá para você fazer. Ele não é comunista, ele é um esquerdista safadíssimo, como todos nós gostamos de ser, mas não é um comunista. Ele não vai expropriar nada, ele não vai tomar os meios de produção, ele não vai iniciar a ditadura do proletariado, mas bem que ele poderia. E assim ele entra no grande hall de personagens comunistas como Ivan Drago, e Adriano Imperador. Todo partido cachaceiro comunista. Mas a verdade é que o melhor resumo pra dizer que ele é esquerdista é aquela vez em que ele reclamou do Zack Snyder. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. E com isso a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui na Hora Suave. Lembrando que a gente tem vídeo quase todo dia, então se você quiser comentar algo sobre isso, coloca aqui embaixo nos comentários, compartilha com todos os amigos, ativa o sininho, assina o canal e até a próxima. Comunismo vencerá.